A mente agradece. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Não a vida inteira, igual agora eu tô fazendo, mas fazer um intercâmbio, ter uma Passar uma experiência. temporada fora, com várias Sempre experiências. Exato, sempre quis. Só que para mim isso foi um sonho sempre foi um sonho muito distante, assim. A minha mãe é mãe solo. Então, assim, por mais que eu, graças a Deus, sempre tive uma vida, a gente sempre teve uma vida muito boa na minha casa, sempre. O intercâmbio é uma coisa que demanda um custo muito alto. Então, para mim, o intercâmbio era uma coisa muito fora ali da minha realidade. E quando algum amigo, uma amiga ia fazer intercâmbio, parecia que era eu que estava indo. Eu falava, ai, que demais, que sonho, nossa, não sei o quê. Amigo Ficava tava já fora. visualizando, né, como seria com você. Nossa, teve uma amiga minha que ela morou um tempo na Austrália. Ela mandava, tipo, era tipo um boletim semanal, assim. Legal. A gente conversava, você falava por e-mail, e toda semana ela mandava um e-mail contando tudo. Esses dias, inclusive, eu estava lendo os e-mails dela. Então, assim, só para contextualizar, Sim. durante toda a minha infância, até o começo da faculdade, para mim isso sempre foi um sonho muito longe da minha realidade. Sempre assim, eu não vou conseguir ter esse dinheiro, é muito dinheiro. Você visualizava aquilo como distante, mas nunca desistiu de sempre tentar ali Não. dinheiro e, um dia, quem sabe eu consiga juntar e vou. Eu nunca falei eu não vou. Boa. Eu nunca falei eu não posso, ou eu não consigo. Eu nunca pensei na não possibilidade disso acontecer. Que bom. Porque a gente acreditar também influencia muito, né, nessa Com evolução. certeza, porque eu sabia que era difícil. Então, Sim. assim, que na verdade o que eu tinha para mim era, se eu quiser, eu vou ter que ralar para conseguir. Mas eu nunca pensei assim, não é para mim. Nunca pensei. Que bom. Então, voltei a juntar esse dinheirinho e fui vendo que essa realidade estava um pouco mais próxima. Sim. No começo, eu cotava ir para a Austrália. Acho que todo mundo dá uma cotada em Austrália, assim. Só que a Austrália era extremamente caro. E aí eu voltei naquela de, meu Deus, quantos anos eu vou precisar trabalhar para juntar esse dinheiro? E a sua intenção era um intercâmbio de quanto tempo? Você tinha um objetivo, assim, já na cabeça de quanto tempo você gostaria de passar fora? Eu não queria os 4 meses, que era o que a Austrália na época, não sei se ainda é assim hoje, mas na época, até 4 meses, você não precisava comprovar o valor mensal que eles pedem para estudante. Tá. Eu não queria ficar 4 meses, eu queria ficar de 8 a 1 ano. Então, nessa altura, você sempre olhava com empresas de intercâmbio, que são especializadas, e a intenção era fazer o intercâmbio estudantil. Exatamente, para estudar inglês. Certo. E aí fui ver Canadá, fui ver os Estados Unidos. Aí na época tinha uma amiga minha que morava nos Estados Unidos. Eu não lembro se é os Estados Unidos. Hoje, eu posso estar errada, mas na época que eu cotei, os Estados Unidos, eu não lembro se era Estados Unidos ou Canadá, não permite que alunos de língua, de idioma, estudantes de idioma, trabalhem as 20 horas semanais. Porque tem ali um tempo direcionado para os estudos e outro para trabalho, né? Só alunos de curso profissionalizante, ou seja, uma faculdade. Que era muito mais caro. Faculdade. Com certeza. Muito Aí é um caro. curso muito mais complexo que você vai pagar, né? E eu mal tinha o inglês. Não fazia o menor sentido eu fechar uma faculdade. E a minha meta era o inglês. Quando eu estava em Bauru, e eu já tinha essa ideia de fazer o intercâmbio, eu comecei a fazer inglês numa escola que dava aula de inglês todos os dias. Então, enquanto eu estava em Bauru, eu fiz inglês, eu ia na aula todos os dias. Eu morei 1 ano em Bauru. Então, eu fiz 1 ano de inglês, ia todos os dias. Intensivo. Eu já tinha
a base, né, de inglês. Eu já tinha feito inglês na escola. Só que não é a mesma coisa, né? Eu E fiz um aí, mestrado em inglês achando que, uau, nem te conto. nossa, mestrado ainda, guerreira, hein? Sobrevivi. É aquilo, né? Se é pra não passar fome, a gente dá um jeito, a gente aprende na marra. Guerreira. E aí, quando eu fui para Franca, eu comecei a fazer 2 vezes por semana, mas eu fazia aula particular. E aí que ela entra na história, a minha professora de inglês. Eu fazia inglês com ela e ela tinha morado aqui na Irlanda 8 anos. E ela via eu nessa angústia de fazer a cotação de valor na Austrália, e o valor nunca era necessário, nunca era suficiente. Ela falou, Camila, por que você não cota Irlanda? Aí eu falei, oi? Eu falei, onde é? Onde fica no mapa? Abri o mapa, assim, vi onde ficava. Falei, nossa, interessante, fica na Europa. Tem um ponto positivo aí. Aí eu cheguei em casa, dei uma pesquisada, comecei a olhar, entrar em grupo no Facebook. As mesmas empresas que eu tinha feito a cotação com a Austrália, comecei a fazer com a Irlanda e vi que o valor era mais acessível. Poxa, e essas empresas não te ajudaram nisso? Não, ninguém Poxa, nem e me. você ir na luta, você teve que procurar tudo sozinha. Nossa, eles são chatos, hein? Eles pegam no pé, Empresas de nossa. intercâmbio, ouçam isso, por favor. Ajudem as pessoas que estão em Deu dúvida. ideia, Pergunta exatamente. para a pessoa: por que você não fechou o intercâmbio? Em que posso te ajudar? Para a pessoa. Porque você deu outras opções para a Né? pessoa. Porque se você dissesse, é porque eu não consegui juntar dinheiro suficiente para esse destino, o certo seria apresentar. Vamos ensinar esse pessoal, atendimento ao cliente. Opções, exato. E aí eu falei, interessante, parece que tá mais perto de novo. E aí eu fui juntando, fechei com isso, fui pesquisando mais sobre a Irlanda. E aí chegou no ano de 2016, eu vi que estava bem perto, eu comecei a falar que eu vou fazer intercâmbio. Então eu não falava mais que eu queria fazer, eu falava, eu vou. Eu vou. Eu não sabia quando, mas eu falava, eu vou fazer intercâmbio. Isso mesmo. Eu vou. Mas quando que você vai? Ah, não sei, Mas talvez eu ano que vou. vem. Mas eu vou. Eu Muito vou fazer bem. intercâmbio. Eu já estava com a ideia redondinha na minha cabeça. Para mim, não tinha mais a possibilidade de eu não ir. Porque agora que eu já estava trabalhando para e juntando meu dinheiro. Obrigada por fazer dessa Eu sei. E juntando meu dinheirinho e vendo que estava ali mais possível e fazendo inglês. E eu ter perdido essa vaga de trabalho pelo inglês, me impulsionado mais ainda, eu comecei a falar para todo mundo: eu vou fazer intercâmbio. Não, maravilhoso. Você tinha todos os motivos para desanimar, para se Exato, frustrar, para desistir. Muito exato. bem, isso te Porque o motivou. não já estava muito claro ali, assim. É aquilo, né? O não eu já tenho. Então, peraí, vamos reverter isso. E eu já tinha mesmo, porque no começo eu não tinha dinheiro, eu não tinha inglês, eu não tinha nada. Não tinha trabalho, fiquei Sim, uma temporada. O que eu tinha de reserva, eu tinha gastado tudo, porque fiquei 1 ano e meio desempregada. Então, o não já era meio que uma certeza. sim. Então, cabia a mim reverter isso. E aí, eu comecei a namorar no meio do caminho. Eu conheci o Eduardo, a gente começou a namorar. E quando eu comecei a namorar o Eduardo, eu já falava, eu vou fazer intercâmbio. Então, Decidida. eu conheci eu acho que foi em janeiro de 2016, se não me engano, e a gente começou a namorar, e eu falava, eu vou fazer intercâmbio, eu vou fazer intercâmbio. E aí, teve uma vez, ele perguntou, por que você não fica? Eu falei, é meu sonho, você quer ir comigo? Não, não quero. Eu falei, eu vou fazer intercâmbio. Eu não sabia quando, mas eu ia. Ai, que bom. É tão bom lutar por algo que talvez lá na frente você fique, eu deveria ter feito. Eu tinha Você ia ter certo. esse sentimento se você não tivesse lutado. Você ia, com certeza. Eu não tinha. E era engraçado que agora você está me fazendo eu ter uma visão que eu não tive ainda.
Quando eu falava isso em 2016, eu não tinha dinheiro ainda para ir. Eu comecei a juntar, tinha ali uma graninha guardada, mas assim, eu devia ter uns. No começo de 2016, vamos colocar que eu tinha uns 5 mil reais guardado. Porque eu lembro que foi em novembro, eu tinha 9. Então, assim, era muito longe ainda. É. E eu botei na minha cabeça que eu ia. Eu falava, eu vou. E Camila, eu. vamos só informar para o pessoal que nos ouve e nos assiste. Quanto seria mensalmente naquela época, né? 2015, 2014, que você viu a 2016. Austrália? É, Não, da 2016. Ah, Austrália. quando eu contei a Austrália, 2014, 2015. Qual seria o valor mensal que você deveria pagar para esse intercâmbio? Isso inclui alojamento. Eu lembro que é assim, ó. Só a comprovação do dinheiro, então, um dinheiro que você tinha que ter na sua conta parado, que você tinha que chegar lá com esse dinheiro, era 1.400 dólares australianos para cada mês que você fosse ficar. Tipo uma calção mensal. Exato. Então, por exemplo, era 1.400, 1.200, uma coisa assim. Vezes 5 e pouco, é mais de 6 mil reais. Sim. Só para você ter na sua conta. Isso por mês que você ficaria lá. Então, seria 6 mil a cada A mês. cada Se eu fosse mês. ficar 6 meses, eu tinha que comprovar 36 mil reais na minha conta. E sem poder trabalhar. Então você tinha que ter esse valor disponível para você para estar aí nesse período. Aí o curso, eu acho que o curso com acomodação era mais uns 10 mil Ah, reais. ainda tinha isso, sim. Eu achava que já estava tudo incluso. E aí a passagem, que daí você vai gastar mais uns 3 mil reais na passagem. Então você tinha que ter ali por baixo uns 40 pau ali, Sim, uns 40 mil por baixo, estando sim. baixo. Então, eu falava, eu vou, eu vou, eu vou. Quando foi em novembro de 2016, eu acho que eu já estava com uns 11 mil na minha conta. Eu falei 9, mas eu acho que eu tinha uns 11 mil na minha conta. A minha mãe chegou no quarto e ela tinha. Minha mãe tinha um dinheiro aí para receber do governo, basicamente, assim. Era um dinheiro que estava encalacrado há uns anos, que minha mãe nunca sabia se ela ia receber esse dinheiro ou não, que era um lance da aposentadoria dela. Ela nunca sabia, então a gente nunca contou com esse dinheiro para É, nada. esquece, né? Tem algumas coisas que tem melhor esquecer do que ficar contando, né? Exato. Mas ela sempre me perguntava: se um dia esse dinheiro sair, eu vou te dar para você fazer o que você quiser. O que, que você quer fazer? Aí eu falava: ou eu vou comprar um carro zero, ou eu vou abrir um negócio, ou eu vou fazer meu intercâmbio. Ela falou: então tá, então você vai pensando, vai que um dia esse dinheiro sai, né? A gente não pode contar com ele, mas vai que. Ai, que. Aí foi em novembro, acho que foi dia 26 de novembro. A Carol, minha amiga lá do começo, que a gente morava junto, estava na minha casa. Ela morava na China na época, ela estava lá na minha casa. E minha mãe chegou na porta do quarto, o advogado tinha ligado para minha mãe. Eu estava com a Carol, a gente estava lá conversando. Minha mãe chegou e falou assim: Cá, o dinheiro saiu. Pensa o que, que você vai fazer. Ela soltou a bomba e saiu correndo. Ela virou as costas, eu falei assim: eu vou fazer meu intercâmbio. Muito bem. Ela falou: certeza? Eu falei: certeza. Ela falou assim: então eu não vou te dar o valor compensatório do que você gastaria nas outras coisas. Ela falou: vê o que você precisa, que eu vou te dar apenas o que você precisa. Uhum. Eu falei: então tá. Aí fiz lá as continhas do quanto que eu iria gastar, tinha que comprar passagem, tinha tudo. Eu falei: olha, eu tenho isso, me falta isso. Ela falou: então tá. Ela me deu essa informação em novembro. Em novembro mesmo eu fechei, em março eu fui embora, dia 1º de março de 2017. Muito bem. E Camila, Meu, eu eu, acho que quem nos ouve não entende. Mas claro que cada um tem suas prioridades na vida, né? Mas, nossa, trocar um carro zero, nossa, abrir um negócio, já abri que um você negócio. estava querendo tanto fazer algo que você gostasse, deixar isso tudo só para ir ali ficar alguns meses pagando muito dinheiro para uma empresa, mas não é só ir ali passar alguns meses. Não, Tem é o todo, sonho. tem todo um investimento por trás. E se é o seu sonho,
gaste o dinheiro conforme o seu sonho mandar, porque se é uma realização de sonho, não tem muito o que pensar, né, Camila? Exatamente. Em março de 2017, eu pisei aqui na Irlanda. E se eu te contar que tem aqui embaixo, ó, o link na descrição do episódio completo dessa história imperdível? A mente agradece.